O primeiro episódio da série Peregrinações às Origens dos Santuários da Terra Santa se passa no Dominus Flevit, no Monte das Oliveiras, onde Jesus contemplou Jerusalém e chorou profetizando a sua destruição. No Santuário de Nossa Senhora do Carmelo, em Haifa, os líderes católicos da Terra Santa organizaram um momento especial de oração pedindo a intercessão de Nossa Senhora pelo fim da pandemia. O coração da festa judaica de Purim é, no fundo, a recordação de uma história de aventuras, aquela em que a rainha Esther conseguiu salvar o povo de Israel, espalhado por todo o Império Persa. É essa súbita reversão da sorte que leva os judeus, por um dia, a sair do convencional, se fantasiar e celebrar. Na Terra Santa estão as ruínas da antiga cidade de Corazim. O apelo que Jesus fez aos habitantes do lugar está ligado ao tema da conversão durante o tempo de Quaresma. As peregrinações remontam às origens do homem bíblico que teve início com a experiência de Abraão. Na Bíblia, quando lemos o Antigo Testamento, encontramos Abraão, o eterno peregrino que sempre confiou no Senhor. A peregrinação tinha uma característica central. Se vinha a Jerusalém para encontrar o Senhor. Significava fazer-se visto, apresentar fraquezas e virtudes. No Novo Testamento, nós encontramos Jesus e Maria, que todos os anos vinham a Jerusalém para a Páscoa. Em uma dessas peregrinações, Jesus chorou por Jerusalém, profetizando sua destruição. O Dominus Flevit é um dos lugares mais bonitos para se contemplar a Cidade Santa. De manhã, o sol ilumina as antigas muralhas. Ao pôr do sol, as pedras da cidade ficam douradas. O santuário está localizado no Monte das Oliveiras e é um dos lugares preferidos pelos peregrinos, porque daqui se pode admirar toda a cidade. A cidade, como a vemos hoje, não é a dos tempos de Jesus, quando profetizou a destruição do templo. A área ao redor do santuário é rica em descobertas que datam das primeiras gerações cristãs. Desde o início, os peregrinos vinham a esse lugar em meio aos campos, sobre as encostas do Monte das Oliveiras, e diziam: aqui Jesus contemplou a cidade e chorou por ela, como diz o Evangelho de Lucas. Mais tarde, o lugar passou a ser propriedade dos franciscanos. Um lugar pequeno, não muito grande, porque a maior parte do Monte das Oliveiras pertence a diferentes comunidades cristãs. Naquele período, os franciscanos não receberam permissão das autoridades turcas, muçulmanas, para construir imediatamente uma nova igreja. De fato, a lei dizia que uma nova igreja só poderia ser construída se uma antiga existisse no local. E não havia nenhuma. Esse era o problema. E lì non c'era. Questo era il problema. Depois de alguns anos, os franciscanos adquiriram um terreno das Irmãs Beneditinas e isso possibilitou a realização de escavações arqueológicas que trouxeram à luz um antigo cemitério cristão judaico e os restos de um mosteiro cristão, com uma pequena capela. E assim foi possível a construção da igreja. Importantes escavações realizadas entre 1953 e 1955 por Frei Belarmino Bagatti, arqueólogo do Estúdio Bíblico franciscano, trouxeram à luz os restos de uma antiga necrópole da época romana e bizantina, com sarcófagos e ossários. Alguns deles têm sinais cristãos evidentes e datam da primeira comunidade judaica cristã em Jerusalém. Desenhados e esculpidos aparecem cruzes, motivos florais, a letra tal, monogramas e 43 inscrições em hebraico, aramaico e grego também foram encontrados, assim como nomes recorrentes no Novo Testamento, entre eles Maria, Marta, Simão, Mateus, José e Jesus.
A igreja foi construída em 1955 pelo arquiteto italiano Barluzzi sobre um pavimento do V século. A cúpula do Dominus Flevit é composta por 4 lunetas ogivais em alto relevo. A representação de Jesus chorando é particularmente intensa na igreja, que lembra uma lágrima e é uma das obras mais originais de Barluzzi, também conhecido como o arquiteto de Deus. No desenho original, o vitral com o panorama de Jerusalém. Sob o altar, um mosaico recorda as palavras de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas não quisestes. O Dominus Flevit é o primeiro destino das peregrinações litúrgicas que, segundo uma tradição do século XIX, se realizam em Jerusalém durante a Quaresma, aos santuários ligados à Paixão de Jesus. A celebração tem início com as vésperas com os franciscanos da Custódia da Terra Santa. A missa foi presidida por Frei Eliazar Artega, concelebrada pelo superior do santuário, Frei Sebastiano Matti, Frei Marcelo Tichinelli, com aproximadamente 20 sacerdotes. No centro da homilia, as lágrimas e o pranto de dor, mas também de alegria de Deus e de todos os homens. O pranto é também um modo para entrar nessa comunicação mais profunda com Deus. É a revelação do coração de Deus. O faz através da pessoa de Jesus, das suas palavras, dos seus atos, das suas lágrimas, porque no final quer revelar esse seu coração sobre a cruz. O pranto de Jesus neste lugar é um passo em direção a essa revelação maior do amor de Deus. Passo verso questa rivelazione più grande dell'amore di Dio. O padre dominicano Lucas Popko, que acompanhará todas as peregrinações, destacou o pranto como ocasião de partilha e comunhão com todos. Não é soltanto importante piangere ou não piangere. Não é importante chorar ou não chorar, mas com quem você está chorando. Você está sozinho? Qual é o motivo das tuas lágrimas? É sempre uma dádiva encontrar alguém a quem se possa abrir o coração e o momento em que alguém se abre desta forma para exprimir algo que talvez não se possa exprimir em palavras. Que exprime questo che forse non può esprimere con le parole. No dia 2 de março, em Haifa, um ano após o início da propagação do coronavírus, a Assembleia dos Líderes Católicos da Terra Santa se reuniu para pedir a intercessão de Maria, Nossa Senhora do Monte Carmelo, para que a pandemia tenha fim, conceda descanso eterno aos mortos, consolo e conforto aos enfermos. Abbiamo voluto pregare insieme, valorizzando le tradizioni dei vari riti. Queríamos rezar juntos, valorizando as tradições dos vários ritos, nesse caso dos ritos maronita, latino e melquita, pedindo ao Senhor o fim da pandemia. Essa pandemia que atinge o mundo inteiro atingiu a todos, porque sabemos que bispos, padres, religiosos e religiosas também morreram. Pais, mães, maridos, esposas, filhos, idosos e jovens morreram. Rezar juntos é algo muito importante, porque a Bíblia nos diz que quando a oração é feita com humildade e confiança, ela pode romper as nuvens. Perché la Bibbia ci dice che la preghiera, quando è fatta con umiltà e con fiducia, riesce ad attraversare le nubi. Os líderes das igrejas católicas convidaram os jovens e suas famílias para orarem juntos neste dia 4 de março, às 18h30, horário de Jerusalém. A oração de intercessão estará disponível nas principais plataformas sociais do Christian Media Center. Reunidos em sua assembleia plenária, os líderes colocaram em pauta os muitos desafios que a comunidade cristã da Terra Santa enfrenta.
we are going to have finally Teremos finalmente um diretório ecumênico. Somos comunidades cristãs mistas, ortodoxas, católicas e de outras diversas igrejas. E para isso precisamos de linhas de orientação para saber como lidar com esta maravilhosa multiplicidade de comunidades, mas também para ter instruções claras sobre o que fazer, especialmente nos sacramentos, nas escolas, sobre como preservar esta bela unidade. Em seguida, analisamos um pouco a situação das escolas, que é bastante preocupante, e discutimos sobre a família e algumas questões práticas. Then we discuss about the family and some practical issues. Tutte queste sono sfide molto concrete per la Chiesa. Todos esses são desafios muito concretos para a Igreja da Terra Santa e para todas as comunidades católicas, mas também para as outras comunidades cristãs presentes na Terra Santa. Por isso, é necessário um debate periódico entre nós para saber identificar os problemas mais urgentes e saber identificar os caminhos, as orientações pastorais a serem oferecidas, antes de tudo, aos sacerdotes, paróquias, catequistas, mas também, por exemplo, aos professores e pais. Alle parrocchie, ai catechisti, ma anche, ad esempio, agli insegnanti e ai genitori. A oração aconteceu em diversos ritos, mas o pedido de intercessão a Nossa Senhora foi único. O coração da festa judaica de Purim é, no fundo, a recordação de uma história de aventuras ambientada no antigo reino persa, mas que simboliza os perigos incorridos por todo o povo de Israel por milênios. Conta como a rainha Esther, uma judia, sem que todos o soubessem, conseguiu frustrar o plano de Amã, o conselheiro traiçoeiro do rei, que decidiu exterminar o povo judeu, espalhado por todo o império. Como qualquer história que se preze, o Megilat de Esther, esse é o nome original, deve ser ouvido em conjunto, ao redor do pergaminho que o contém, enquanto os leitores se alternam na recitação em voz alta. La comunità si è spezzettata, abbiamo organizzato 2, 3 punti di lettura. A comunidade se dividiu, organizamos 3 pontos de leitura do Megilat para evitar grandes aglomerações. Foi um ano muito difícil, justamente porque as festas judaicas são festas em família, por natureza, mas com as restrições anti-Covid, perdem a possibilidade de serem observadas de acordo com a tradição. Já fantasiados com máscaras, toda vez que se ouve o nome do traiçoeiro Amã, se bate os pés e se faz barulho, com a intenção de apagar sua memória. Se faz barulho, ruído, algazarra, porque é preciso lembrar que o povo de Israel foi salvo mais uma vez. É essa súbita reversão da sorte que leva os judeus por um dia a sair do convencional, a se fantasiar e a comemorar. O Purim também chega ao rígido bairro ultra-ortodoxo de Meia Sarim, em Jerusalém, enquanto nas principais ruas da cidade, apesar da proibição de aglomerações ainda em vigor, alguns desfiles improvisados conseguem bloquear o trânsito. Algumas máscaras aparecem definitivamente de acordo com os tempos atuais. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas teriam arrependido sob o cilício e a cinza. Por isso vos digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e para Sidônia que para vós. Estas palavras retiradas do Evangelho de Mateus dizem de cidades condenadas por Jesus, entre elas Corazim.
La città di Chorazin, che è citata sia nel Vangelo di Matteo che nel Vangelo di Luca. A cidade de Chorazin, que é mencionada tanto no Evangelho de Mateus quanto no de Lucas, é uma pequena vila localizada na parte norte do Lago da Galileia, a cerca de 3 quilômetros da cidade de Cafarnaum. A circa 3 chilometri dalla città di Cafarnao. Os milagres realizados em Chorazin não são citados na Bíblia, aparentemente por não ter havido ali nenhuma comunidade cristã que propagasse esses acontecimentos. As evidências arqueológicas datam o início da cidade no 1º século depois de Cristo. Il villaggio di Chorazin, secondo le evidenze archeologiche, doveva essere stato fondato proprio intorno al I secolo. A aldeia, segundo evidências arqueológicas, deve ter sido fundada por volta do 1º século. Na realidade, o grande desenvolvimento que teve é descrito pelas fontes rabínicas, que é o período que os arqueólogos israelenses chamam de misnaico e talmúdico, quando por volta do século III d.C., a cidade de Chorazin experimentou o máximo crescimento. Uma expansão que durou mais alguns séculos, até por volta do século VIII. A cidade foi abandonada para ser reconstruída e recriou um assentamento lá, apenas na era mameluca, portanto, agora no século XIV, XV depois de Cristo. Lì un insediamento soltanto poi nell'epoca mamelucca, quindi ormai nel XIV-XV secolo d.C. Uma das curiosidades aqui são as casas que ainda são preservadas em Chorazin. São feitas de pedras com algumas colunas. A cidade cobre uma área de 10 hectares, onde há 4 bairros. Na área central, há uma sinagoga. Che cosa è importante dal punto di vista storico a Chorazin? A Chorazin è stata trovata in particolare una sinagoga. O que é historicamente importante? Aqui foi encontrada uma sinagoga, em particular aquela que é visível hoje, mas não é da época de Jesus, nem de Chorazin e Cafarnaum, mas são dessa época os chamados misnaicos, talmúdicos, isto é, diríamos da era bizantina, portanto de um período posterior do Novo Testamento. Essa sinagoga de Chorazin é importante porque dentro dela foi encontrada uma cátedra feita com a típica pedra basáltica negra do lago, da qual a própria sinagoga também é feita, que é chamada da Cátedra de Moisés. A pedra basaltica nera, di cui è fatta anche la sinagoga stessa, che viene chiamata appunto la Cattedra di Mosè. Conversão. O apelo de Jesus a Chorazin naquele tempo é o apelo que ele nos faz de maneira especial na Quaresma. Ecco, possiamo dire che allora anche per noi. Podemos dizer que essa mensagem é também para nós, um convite à conversão a Jesus. Somos chamados a escutar a palavra do Senhor. Somos chamados a tomar consciência daqueles gestos de poder que Jesus ainda hoje realiza no interior da sua igreja, da história. E por isso somos chamados a dar uma resposta adequada, convertendo-nos a Deus, à sua mensagem e ao Evangelho. Al suo messaggio, convertendoci al Vangelo. A partir de agora, as notícias da Terra Santa cabem na palma da sua mão. Baixe o novo aplicativo do Christian Media Center. Tudo o que você encontra no site, também no aplicativo em todas as línguas, disponível para Android e iOS. Siga-nos também nas mídias sociais. Christian Media Center, levando a Terra Santa para mais perto de você.